here, vou deixar gravando, assim o pessoal que não está nos acompanhando pode assistir depois do YouTube. Hoje nós vamos dar início à nossa nova apostila. Se vocês forem aqui em segundo bimestre, Life in My Community, essa é a nova apostila. É uma só, mas ela é dividida em dois capítulos. Então, a gente vai começar ela, vocês clicando aqui, ou vocês têm ela fisicamente também, que vocês já receberam material do segundo bimestre. A capa dela é essa aqui, ó. Life in My Community, a vida na minha comunidade. Então vai falar bastante sobre povos, sobre lutas sociais, sobre desigualdade. You guys will love it. Vocês vão amar essa nova apostila. Hello, Lorena. Good afternoon. Oi, boa tarde. Então, pessoal, eu estava explicando aqui para o Matthew que a gente vai começar a nova apostila hoje. Ela se chama Life in My Community, ela é a apostila do segundo bimestre. Vocês clicando aqui, vocês têm acesso a ela. E a gente vai estar falando sobre muitos assuntos legais. Bom, para começar, da página 16, deixa eu ver se é 16. Yes, on page 16, we have to match the phrases with the pictures. Nós temos que ligar as frases com as figuras, né? Então vamos fazer essa juntos? Matthew, você é o primeiro que chegou na sala de aula hoje. Você pode ler a letra A para a gente? Letter A? Peraí que eu tô pegando a apostila, rapidinho. Ok, sem problemas. Para vocês aí a página 16, tá? Para o teacher sempre aparece uma a mais, porque tem o index. Então para vocês é a página 16, página 16. É para ler a letra A? Isso. Tá. A Giovanna entrou. Oi, Pro. Hello, Gi. How are you? E você? Tudo ótimo. Ó, a gente está começando a nova apostila. Se você não tiver ela física, você pode encontrar aqui ela no portal, ela fica no segundo bimestre. E a gente vai começar pelo Life My Community, que é o primeiro capítulo, o first chapter. E a gente está na página 16. Tá bom. O Matthew about to read for us. Matthew, você pode ler pra gente? Tá. The Declaration of Independence of the United States was signed on July 4. Como é que pronunciaria? 1766. Professor, calma, que página que vocês estão? 16, página 16. Da apostila nova, da segunda apostila. Muito boa leitura, Matthew. Então, Matthew, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada dia 4 de julho de 1776. Se vocês forem para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, né, White House, Capitolian, todos os pontos turísticos famosos, né? Um deles é o National Museum. Nesse National Museum, dentro de um vidro, está lá a Declaration of Independence original. E é um documento muito bonito e muito importante para a americana, né? Então, a fotinho que melhor fala sobre a Declaration of Independence é essa aqui, que tem a própria Declaration of Independence, né? Lorena... Professor... Oi. Eu tô um pouquinho perdida, calma. Que unidade que é? É a segundo bimestre, né? A primeira apostila é a segunda apostila do ano, né? Life in My Community. Daí você clica em Student Book, né? Ou se você tiver ela física aí também. E aí é esse livro aqui, a página 16, é o Life in My Community. Achei. Eu não tenho esse livro ainda, eu acho. Você pode abrir online. Não tem. Abri. Thank you. Lorena, can you read the letter B, please? Letra B.
See, George Washington, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson are only three of the United States founding fathers. Perfect. George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. E eles estão no Mount Rushmore, que é esse mount aqui. Dos quatro que estão aqui, três eles foram presidentes dos Estados Unidos, né? Então eles fizeram parte eles eram fundadores. Então a letter B vocês podem colocar aqui. Gi, can you read letter C for us? Como é que eu pronuncio o nome dele? Luther? Yeah, Luther. Yeah. Okay. Martin Luther King defended the people's civil rights until the day he died in 1968. Perfect. So Martin Luther King was a big game changer, né? A gente chama ele de game changer. Até o Martin Luther King começar a luta dele, os negros não podiam nem andar no mesmo lado dos brancos. Nos ônibus americanos tinha um banheiro para negro, um banheiro para branco. Tinha escolas para negro, escolas para branco. E ele era um pastor, era um priest, e ele falou, peraí, tá tudo errado. A gente tem que estar todo mundo junto, não separado. Tinha outros defensores da causa, tipo Malcolm X, que era famoso, só que ele era a favor da segregação. O Martin Luther King, não, ele era a favor de unir todo mundo, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, azuis. Ele achava que todo mundo tinha que se unir. Então, quando ele morreu, ele foi assassinado, porque ele lutava com isso, né? Foi logo depois de ele ter conseguido que o presidente americano aprovasse a lei, 4, 5 anos depois que o presidente americano assinou a lei que acabou com a segregação, né? O Kennedy assinou a lei graças a um discurso que deu em Washington, milhões de pessoas assistindo. A gente vai escutar esse discurso, é muito legal. Então, esse Martin Luther King é o do I Have a Dream, porque o discurso dele, o título dele era I Have a Dream, eu tenho um sonho. É um lindo discurso de igualdade, de união, de paz, né, entre as raças. Tinha muitos conflitos nos Estados Unidos. Até hoje, né? Os negros não gostam dos brancos em algumas regiões, os brancos não gostam dos negros. Até hoje, isso, infelizmente, nos Estados Unidos ainda acontece. Naquela época era muito forte, né? É um horror. E a gente não vê tanto isso no Brasil, graças a Deus, né? Porque aqui tem muita mistura. Mas lá nos Estados Unidos tem bairros só de negros, tem bairros só de brancos até hoje, infelizmente. Mas se não fosse pelo Martin Luther King, ainda estaria tudo separado, né? Então a letra C, que a Gi leu muito bem, é o I Have a Dream, é esse logo aqui. Está escrito Martin Luther King Jr., que era o nome dele. Matthew McCollinger. Hello, Matthew. Então, professor, não tem como eu fazer isso. Tem, tipo assim... Você pode ir anotando no caderno, né, uma folha do lado, não tem problema. Você passa para a apostila. Hello, Matthew. É o D, né? Isso, exatamente. Você pode falar para mim... Calma, mas como é que eu vou marcar, associar com as imagens? Faz um monte de quadradinho. Ó. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. E aí você, um na esquerda e um na direita, você vai colocando as letras. Até agora, a A foi aqui, a B foi aqui e a C foi aqui. Então, é tudo pertinho do outro. A, B, C. My friend Matthew, letter D. The government's brutally led people to demonstrate aggressive against. Against it. Isso mesmo, against it. Ótima leitura, Matthew. Então, a brutalidade, né, dos governos, né, fez com que as pessoas fossem protestar. Naquela época, o presidente era o Nixon. E depois do Nixon foi o Johnson. Eram dois péssimos presidentes. E eles foram os que começaram a guerra do Vietnã. Então, todos os protestos que tinham para acabar com a segregação, os policiais iam lá e atacavam as pessoas. Então, isso foi levando o protesto a ficar maior. Quando chegou a vez do Martin Luther King levar o protesto em Washington DC, tinham mais de 2 milhões de pessoas lá. Então, a letter D é esse aqui do governo atacando protestantes aqui, ó. Letter E now, Lorena. Can you read for us, letter E? Women's emancipation in Islamic countries is an interesting future in modern history.
Perfect, great reading. Então, essa da emancipação das mulheres nos países islâmicos é uma característica interessante na história moderna. Ainda tem muitos países islâmicos que as mulheres não podem nem dirigir, né? Mas graças a Deus que tem outros que já estão abrindo, né? Agora mesmo a gente vê vários países aí que as mulheres lá no Oriente Médio já tem vários países que elas são iguais aos homens, mas infelizmente a maioria ainda não, né? As mulheres podem votar, não podem dirigir, não podem sair de casa sem autorização, não podem viajar. O Egito ainda, que a gente vê tanto, né? Ainda é assim, por exemplo, um país tão grande. Então, infelizmente, é uma característica importante, mas ainda não é geral. Então, a letra E é esse da mulher islâmica se formando, que antes elas não podiam nem estudar, né? G, can you read the letter F for us? Freedom means being able to sit on the top of a mountain and having the time to enjoy the view. Perfect. Então, isso que é liberdade, né? Você ter um tempo de sentar no topo da montanha e apreciar a vista, né? Então, letter F é esse casal aqui fazendo hiking trip. Essa é a liberdade, você poder ir e vir em qualquer lugar, né? Muito bem, Gi, ótima leitura. Matthew, letter G, letra G, você pode ler pra gente? O que é slaves? Que eu não sei o que é. Slaves é escravos. Escravizar, escravos. There are so many people who are slaves to their jobs. Muito bem, tem muitas pessoas que são escravos do seu próprio trabalho, né? E aí o escravo do nosso próprio trabalho é a pessoa aqui com o relógio e o tempo, né? A vida dela, o relógio dela é trabalhar, né? Essa aqui que o tio está mostrando em cima da montanha. Muito bem. Lorena, letter H, please. Slavery was abolished in the U.S. Unfortunately, was not. Perfect. Então, o slavery foi abolido nos Estados Unidos. Infelizmente, o racismo não, né? E aqui a gente tem, ó, a fotinha do xadrez, a foto do racismo. Muita gente acha que só tem racismo de brancos para negros, né? Mas nos Estados Unidos tem racismo de todos os lados. Tem brancos para negros, tem negros para brancos, tem negros com asiáticos, tem asiáticos com brancos. Então, infelizmente, a gente encontra muito desse racismo que estão comentando aqui, né? Então, se libertaram da escravidão, mas infelizmente não do racismo. So, letter I now, Giovanna. Violence in big cities is increasing day after day. Perfect. Violence in the big cities is increasing day after day. Esse gunshot aqui na janela, no vidro, né? A violência está aumentando cada dia nas cidades grandes, né? Dizem que até o interior está ficando perigoso. Então, e aí o último, Matthew vai ler pra gente. Matthew, lê o último aí pra gente. Thousands of people gathered on the streets of Barcelona to match and protest against the Arizona leaders. Perfect. Essa foi um protesto que aconteceu na Espanha, né? E milhares de pessoas foram na rua. Lá eles pedem muita separação, né? Eles querem separação da Catalunha com o resto da Espanha, então sempre tem esses conflitos. So, now, guys, eu vou mostrar para vocês a página 17, 18 e 19. Ela vai ser nosso homework para segunda-feira. Vou cadastrar, eu já cadastrei lá, eu vou habilitar para vocês verem logo depois da aula. Essa 17, 18 e 19 vão ser o homework para segunda-feira à tarde. Na página 17, vocês vão ter que unscramble the words, né? Vocês vão ter que desembaralhar as frases. Titi, é fácil? Posso escutar? Tem o áudio também. Se vocês não conseguirem, Calma aí. se vocês não conseguirem desembaralhar, vocês podem escutar o áudio e vocês vão ver. Mas é muito tranquilo. Vocês vão ver. Vocês já fizeram esses exercícios. Essa aqui desembaralhar só tem uma que é grande, que é a F. O resto são frases tranquilas. Então a 17 é a primeira página do homework.
é essa de desembaralhar as frases. On page 18, na página 18, o que nós faremos? Vocês vão encaixar essas palavras embaixo de cada uma das fotinhas. Ah, freedom, liberdade. Onde eu tenho liberdade aqui? Onde que dá para ver que tem liberdade? Eu vou encaixar aqui. E aí depois vocês vão escutar o track 6 e vão encaixar essas palavras de cima dentro das frases. Dá para vocês fazerem até sem áudio, de tão fácil que é. E na página 19, vocês vão escutar as palavras e escrevê-las aqui embaixo de cada fotinho. E aí aqui vocês vão organizar elas em ordem alfabética. Entendi. Muito fácil. Eu vou dar para vocês mandarem logo depois da aula, mas vai estar aberto para vocês mandarem até segunda-feira, 6 horas da tarde. E aí nós chegamos naquele textinho que eu falei para vocês do Martin Luther King. Ó, esse é o Martin Luther King, esse cara aqui. Ele se formou em Harvard, foi um dos primeiros negros a se formar em Harvard. E ele era filho de um pastor, virou pastor. Ele podia muito bem viver com o dinheiro dele, com a família dele. É um cara muito rico, mas não. Lutou anos e anos aí pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. E aí, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. A gente vai ver um pouquinho sobre esse texto. Envolve toda a história americana até chegar, então, no protesto do dia que eles invadiram Washington, brancos e negros, para protestar contra, para exigir o fim da segregação. Então, nós vamos começar... Meu Deus, que texto. É grande, é grande. A gente vai começar hoje... Assim, todos os textos da Eu acho que a gente apostila são termina... bastante grandes. De vocês, especialmente, porque o nono ano vocês vão fazer o TOEFL no final do ano, e os textos do TOEFL são grandes. E aí eles querem preparar vocês para o TOEFL. Mas não se preocupem, as meninas do primeiro ano, ano passado, quando elas estavam no nono, porque a sala do nono era só meninas. Elas foram muito bem no TOEFL e elas falaram, ó, aqueles textos nos ajudaram. Então vamos começar lá. Eu vou pôr o play aqui e a gente vai escutar a página 22. Track 10. I have a dream. The United States of America has a dream. This dream is found in the heart of every citizen. It is whispered on the lips of every immigrant. It is as alive today as it was when the first settlers arrived in this country. It is the American dream. In 1776, the Founding Fathers signed their names to the Declaration of Independence. They declared that all men had the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. All men had these rights. Men, however, did not include women, and it certainly did not include African slaves. The first slaves came to America in 1619. For hundreds of years, slaves could only dream of freedom. They were considered property, not as people. Slaves received harsh and often violent treatment. It was illegal for them to learn to read and write. Northern and southern states had different feelings on slavery. Many northern states felt slavery was wrong. Southern states depended heavily on the production of crops, such as cotton. The southern states were unhappy when Abraham Lincoln was elected president in 1860. They resented his anti-slavery policies. As a result, the Civil War broke out between the North and the South in 1861. President Lincoln announced the Emancipation Proclamation in 1863. In it, he declared that all slaves were freed. Freed slaves would earn wages for their work. They could also attend schools. When the Civil War finally ended in 1865, black people were free, but they were by no means equal, especially in the defeated southern states. Former slave owners found it difficult to respect the rights of former slaves. Whites still thought of themselves as superior. Racism made life difficult for people of color during this transition. Nearly a century after being freed, African Americans suffered terribly from racism and segregation. They were not considered citizens and could not vote. They often fell victim to violent hate crimes committed by white people, including the police. This happened most often in the southern states, such as Mississippi and Alabama. By the 1950s, the environment began to change.
Non-whites and non-Christians of all backgrounds began to speak up. A number of organizations working together formed the Civil Rights Movement. They demanded equal treatment for black people under the law. Martin Luther King Jr. led one of these organizations. He helped to organize peaceful protests such as marches. He believed in civil disobedience. He did not support violence or terrorism. He only wanted people to lift their voices together to be heard. The battle for civil rights had begun. No American could ignore it. Night after night, the nation witnessed the struggle on television. Brave black Americans protested segregation laws with dignity. Police reacted with violence and brutality, even at the most peaceful of protests. On August 28, 19 organized the March on Washington. More than 250,000 people of all races banded together to demand equal rights. It was a day all Americans would remember. The march was widely broadcast. People from all across the country tuned into this historic event on their radios and televisions. Musicians played songs. Organization representatives gave speeches. Martin Luther King Jr.'s speech was the most memorable of them all. Martin Luther King Jr. had a dream. When he addressed the nation, people realized that his dream was their dream too. King influenced President John F. Kennedy to make much-needed changes in the country. This helped to end discrimination and enforce equal rights for all. Vamos parar por aqui, a gente vai fazendo duas páginas por vez para dar tempo. Então, aqui, como vocês perceberam até agora, primeiro ele faz um backup da história americana, né? E sempre desde quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles primeiro escravizaram os índios, depois trouxeram negros da África, né? E o que era mais triste é que os próprios negros vendiam os negros, né, para outros países. Brancos vendiam brancos para outros países também como escravos, mas a maioria eram negros. E os coitados eram levados aos Estados Unidos e eram obrigados a trabalhar lá. E quando o Kennedy foi eleito, o Abraham Lincoln foi eleito, o sonho dele era acabar com a escravidão, porque ele era do norte. O norte não gostava da escravidão, quem gostava da escravidão era o sul. Ele declarou o fim da escravidão. Quando ele declarou isso, começou uma guerra civil nos Estados Unidos, norte contra o sul. Calma, quem gostava da escravidão? O sul? O sul, os estados tipo Alabama, Texas, Mississippi, os estados mais redneck, né, mais caipiras, que tinham muitas plantações, eles dependiam muito dos escravos, né? Então eles eram contra a libertação dos escravos porque eles não tinham como pagar as pessoas, né? Que era o certo, né? Mas eles não queriam pagar. E o Abraham Lincoln, ele era lá do norte, ele era lá de New York, e ele, a pessoa lá de cima era mais liberal, não gostava dessa ideia de escravo. Então o que eles fizeram foi que o sul perdeu para o norte na eleição, só que daí o sul não aceitou e começou a guerra civil. Então milhares de americanos morreram nessa luta aí do fim da escravidão. Não foi que nem no Brasil que a princesa assinou um tratado, a escravidão acabou. Não, lá teve uma guerra civil para acontecer isso, anos depois de já ter acontecido a guerra de independência. Então foi muito dolorido para o povo americano essa guerra civil, né? O próprio país brigando entre si. Depois as coisas se acalmaram. Mas é o que eles falaram, embora o slavery tenha acabado, por causa dessa guerra civil, o racismo continuou, a segregação continuou. Até que chegou o Martin Luther King, que acreditava em desobediência civil, que acreditava em ir para a rua protestar para o fim, né? E aí, em agosto de 63, ele fez aquela famosa marcha on Washington D.C., aquela marcha que todo mundo foi para Washington D.C., foram mais de 2 milhões de pessoas. Naquela época, pouquíssimas pessoas moravam em Washington D.C., porque é afastado de tudo, né? E ele foi até lá, foi andando várias semanas, aí o pessoal atravessando o país inteiro, aonde ele fez o famoso discurso dele, né? E ainda fala que o John Kennedy se influenciou nele para acabar com a segregação dos Estados Unidos, né? Então ele foi muito importante. Então vamos continuar aqui na página 24. King's speech helped make the American dream a reality for all Americans. And this is what he said. Aí agora vem o I discurso. have a dream. I'm happy to join with you on this day. Today will go down as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
50 years ago, a great American signed the Emancipation Proclamation. This came as a great beacon of hope to millions of Negro slaves. It was the dawn to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. He is still crippled by the chains of segregation and discrimination. 100 years later, the Negro lives in poverty while the world around him prospers. 100 years later, the Negro still wastes away in the corners of American society. He finds himself in exile in his own land. We've come here today to correct this problem. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the founding fathers wrote the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promise to every American. They promised that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed unalienable rights. These include the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has failed in this promise. Negro people a bad check. This check has come back marked insufficient funds. We refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that this nation's vaults of opportunity are empty. And so, we've come to cash this check. We've come to demand the riches of freedom. We've come to demand the security of justice. Today, we must address the urgency of now. Now is the time to take action. Now is the time to demand the promise of democracy. Is the time to rise from the darkness of segregation to the light of equality. Now is the time to move from racial injustice to brotherhood. Now is the time to equality for all of God's children. Our nation cannot ignore the urgency of this moment. 1963 is not an end. It is the beginning. Some think that the Negro needed to blow off steam, but we will not be content without freedom and equality. There will be no peace until America grants the Negro his citizenship rights. The revolt will continue until the light of justice emerges. People now stand on the threshold of justice, but we must not be guilty of wrongful deeds. We must not drink from the cup of hatred, satisfy our thirst for freedom. We must always behave with dignity and discipline. We must not allow protest to become violent. We must always meet physical force with soul force. Our revolt must not lead the Negro community to distrust all white people. Many of our white brothers are here today. They have begun to realize that their destiny is tied to ours. They recognize that their freedom is bound to our freedom. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who ask us, when will you be satisfied? We can never be satisfied. Not as long as we suffer from police brutality. Not as long as we cannot lodge in the hotels of our choice. Not as long as we are confined to the ghetto. Not as long as our children are robbed of their dignity by a sign stating for whites only. We cannot be satisfied when a Negro in Mississippi cannot vote. Nor can we be satisfied while a Negro in New York believes he has nothing to vote for. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied. Not until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I know that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some came fresh from narrow jail cells. Some came from areas battered by persecution and police brutality. You are the veterans of suffering. Continue to have faith that your suffering will bring redemption. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Go back knowing that this situation can and will be changed. Let us not wallow in our despair. Let us face the difficulties ahead. I have a dream.
is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, that it will hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day sons of former slaves and former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day the deep South, that desert of injustice, will be transformed into an oasis of freedom and justice. One day my 4 little children will be judged by the content of their character and not by the color of their skin. I have a dream today. I have a dream. One day down in Alabama, little black boys and black girls will join hands with the white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream. Shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain. The crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will carve a stone of hope from the mountain of despair. With this faith, transform our nation into a symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. And this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mountains of New York. Let freedom ring from the Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the Rockies of Colorado. Let freedom ring from the slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring. And when this happens, we allow freedom to ring. It will ring from every village and hamlet. It will ring from every state and city. Thus, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands together. They will sing the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. It's amazing, né? Esse discurso, Nossa, muito lindo. acho que até hoje me arrepia que eu ouço ele. Eu lembro quando eu era pequeno, lá nos Estados Unidos, tem o Martin Luther King Day, né? Que é um feriado em homenagem a ele no dia que ele morreu, em fevereiro. É um dia que a gente celebra a importância dele, né? Não, as coisas funcionam normal, tem aula. A maioria dos feriados é assim lá nos Estados Unidos. As pessoas não param. Mas é um dia que tira para relembrar a importância do Martin Luther King, né, Jr., como ele mudou a história americana. E eu lembro a primeira vez que eu escutei esse discurso na minha aula, lá no quinto, sexto ano, assim, que eu fiquei impressionado com as palavras e a mensagem de liberdade, né? Então, pessoal, o homework de vocês é o seguinte, como eu expliquei para vocês. É a 17, dia 18 e 19, e aí eu vou pedir também para que vocês escrevam um parágrafo sobre a parte que vocês mais gostaram do discurso. Qual parte mais tocou vocês? Qual dessas partes vocês acham que realmente emocionou quem estava ouvindo o discurso? Então, vocês vão escrever um parágrafo contando qual foi a melhor parte do discurso, na sua opinião, e o porquê. Eu gostei daquela parte lá. Calma aí. Aqui, ó. I have a dream that one day the sons of former slaves and former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Já pensou? Olha que legal, né? Imagina os filhos de escravos sentando na mesma mesa que os filhos dos fazendeiros que escravizavam aquelas pessoas, né? Como se fosse um só irmão.
Então, ele Que as crianças vão segurar as mãos juntas. Ai, achei muito lindo. é muito lindo. E ele usa uma parte da Bíblia também no discurso, porque ele era um pastor, então é um discurso muito bonito. Então, pessoal, eu estou cadastrando, eu estou liberando para vocês vão poder ter acesso. Então, é páginas 17, 18 e 19 e um parágrafo de resumo do texto. De resumo, não, de um parágrafo do que você mais gostou do texto, desculpa. O que você mais gostou do texto. E aí, pessoal, semana que vem nós teremos mais lives, a gente corrige, a gente vai ter uma live de coisas legais, outra live da apostila, então a gente corrige juntos semana que vem. Essa vai ser para segunda-feira, no final da tarde. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Ok, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus. See you on Monday, alright? Vejo vocês na segunda. Você também. Qualquer dúvida, mandem mensagem, alright? Bye bye, Tá everybody. bom.